Atenção! As manifestações em favor da democracia aconteceram em diversas cidades brasileiras. Os protestos foram uma resposta aos atos de vandalismo de extremistas que aconteceram em Brasília no fim de semana. Em São Paulo, um trecho da Avenida Paulista foi fechado para o ato. Sindicatos, entidades sociais e até torcidas organizadas de times de futebol pediram democracia. A segurança foi reforçada e não houve incidentes. Em Recife, os manifestantes se reuniram na Praça do Derby, na região central da cidade. Em Belo Horizonte, os manifestantes se reuniram na Praça 7 de Setembro, no centro da capital mineira. Movimentos sociais e entidades como o Sindicato dos Rodoviários apoiaram a caminhada em prol da democracia em Salvador, na Bahia. Em Brasília, um grupo se reuniu em frente à sede do governo do Distrito Federal para pedir o impeachment do governador Ibanez Rocha. No Rio de Janeiro, os manifestantes foram convocados para se concentrar na Cinelândia, no centro da cidade. Atos contra as invasões em Brasília aconteceram também em outras capitais, como Natal, Belém e Fortaleza. Vamos agora atualizar a situação em Brasília após os ataques do último domingo. A repórter Vanessa Lima está ao vivo da capital federal, atualizando para a gente como está o dia de hoje. Os presos começaram a ser transferidos para onde, Vanessa? Bom dia. Bom dia, Zucatelli. Os homens foram transferidos para o presídio da Papuda e as mulheres para a Colmeia, que é o presídio feminino. Pelo menos 3 ônibus saíram hoje cedo, cheios, foram até registrados por nossa equipe de reportagem, que está ali perto da Polícia Federal. Um 4º ônibus também da Força Nacional saiu escoltado, porém não foi possível ver se esse 4º ônibus estava cheio de pessoas. Tem uma informação de que a Polícia Federal teria liberado mulheres com crianças e idosos com problemas de saúde. Mesmo assim, todos foram identificados. Segundo a Polícia Civil, dos 1.500 presos, 205 vão permanecer detidos e podem responder por crimes com punição com penas que passam de 10 anos de prisão. Ontem, o presidente Lula se reuniu com governadores e representantes dos 26 estados, mais o Distrito Federal. A governadora em exercício aqui do DF, Celina Leão, defendeu Ibanez Rocha, governador afastado, ao dizer que ele recebeu informações equivocadas em relação aos atos de domingo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Vanessa, só uma observação, é bom depois de tudo que a gente viu ontem, daquela cena absurda, de tudo aquilo que a gente acompanhou, a gente vê esse cenário absolutamente diferente atrás de você. Eu imagino que para vocês, para os nossos colegas aí de imprensa, também seja uma sensação melhor, né? De começar a ver a normalidade voltando por aí, né, amiga? É isso, Zucatelli. Hoje é aquele dia assim que a gente já chegou com a casa pelo menos limpa, porque ontem estava aquele cenário mesmo de guerra, parece que um terremoto havia passado por aqui. Tem tristeza assim hoje, a gente que verificou ali a galeria dos ex-presidentes, era um local até que eu gostava muito de ficar, tentando decorar ali a ordem, né, dos nossos presidentes aí, desde que foi instituída a República. Também tirava foto com uma obra de arte atrás, com a bandeira do Brasil, uma obra de arte de 1995. Sentimos falta, sim, destas peças que abrilhantavam aqui o Palácio do Planalto, mas a vida que segue, pelo menos hoje, está com a casa limpa. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado, amiga. Olha só, gente, vários acampamentos que ficavam em frente a quartéis do Exército foram desmontados por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em alguns estados houve resistência. Rio de Janeiro, o local onde manifestantes acamparam por mais de 2 meses em frente ao Comando Militar do Leste, foi esvaziado nesta segunda-feira. Poucas pessoas ainda circulavam para juntar o que restou da estrutura. Não houve resistência. Assim como no Rio de Janeiro, os acampamentos foram desmontados em outras partes do país. Os governadores de todos os estados e do Distrito Federal foram intimados a desmobilizar o movimento sob pena de serem responsabilizados.
Em Brasília, o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que não vai permitir a volta dos manifestantes ao quartel-general do Exército. Em São Paulo, forças de segurança foram acionadas para acompanhar a desmontagem do acampamento em frente ao Comando Militar do Sudeste. Em Belém, a negociação entre militares e manifestantes começou pacífica, mas os ânimos se exaltaram. 5 pessoas foram presas. Eu não... Vocês vão me prender! Eu tenho família! Na capital capixaba, além da remoção de faixas, tendas e banheiros químicos, o Ministério Público pediu a identificação dos manifestantes. Na Bahia, houve ação coordenada das forças de segurança para desmontar acampamentos em Salvador, Alagoinhas e Feira de Santana. No Recife, uma equipe da TV Guararapes, afiliada da Record TV, foi hostilizada por 2 pessoas enquanto acompanhava os manifestantes à distância. A dupla ainda tentou agredir os profissionais. A polícia foi acionada.